la justicia y la misericordia, confrontación dialéctica o unión complementaria. Entonces, entre justicia y misericordia, ¿hay un confronto o hay una unión? El Papa Francisco, en la bula Misericordias Vultus, explica, la justicia es el primer paso necesario e indispensable. Entonces, el primer paso necesario e indispensable es la justicia, afirma Francisco. No podemos pensar que la misericordia es suprimir la justicia. La misericordia no suprime la justicia. El primer paso indispensable es la justicia. Entonces existe una relación intrínseca entre justicia y misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí. No hay una oposición, no hay un contraste, no hay una dialéctica metafísica entre las dos cosas, sino que son dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar el ápice en la plenitud del amor. Entonces, si volvemos aquí a la balanza, justicia y misericordia, ¿qué debe estar aquí para dar el equilibrio? Amor. El amor va a dar el verdadero equilibrio entre justicia y misericordia. En la Biblia muchas veces se hace referencia a la justicia de Dios, a Dios como juez, como también inúmeras veces a su misericordia y su amor. Encontramos na mesma Bíblia as duas coisas. Há uma parte da Bíblia que é melhor que a outra? Não. Que a Bíblia deve ser leída em sua unidade. O documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II explica isso, que devemos ler a Bíblia em sua unidade. Então, a Bíblia se nos apresenta a Deus em um momento como juez, em outro momento com misericórdia e amor. Então, se a Bíblia nos apresenta de las duas maneiras, não podemos ver uma solo ou solo a outra. Devemos unir as duas. Efetivamente, Deus é o ser necessário, já vimos, e é o ser absoluto. Portanto, en él todas as perfeições habitam em grado infinito. Deus tem as perfeições em grado infinito. Os que já estudaram Santo Tomás de Aquino conhecem a quarta via de conhecimento de Deus por Santo Tomás de Aquino, que é de los grados de perfeição. Deus tem todas as perfeições em grado infinito. Portanto, Deus é a misericórdia em si mesmo e Deus é também a justiça em si mesmo. Deus é mais misericórdia ou mais justiça? Ele é a totalidade da misericórdia e a totalidade da justiça. Porque Ele é absoluto em todo. Então, Ele é justiça em absoluto, é misericórdia em absoluto. Sua misericórdia deve perdonar a todos, mas sua justiça pide a reparação do pecado. Sin embargo, tal é a misericórdia de Deus que Ele entregou a seu próprio Hijo para oferecer-se por nós. E aqui encontramos o principal motivo da encarnação e cumprir com a justiça devida à gravidade dos pecados. Então, nós pecamos e Deus envia seu próprio Hijo, de modo que se cumpre a justiça, pero por um ato supremo de amor. Por isso dizia que o verdadeiro equilíbrio está no amor. Então, com a morte de Cristo se cumpre a justiça por um ato supremo de amor. Um ato de amor de enviar seu Hijo, um ato de amor del Hijo de oferecer-se por nós. Então, a palavra sacrifício de Cristo, que muitas vezes assusta muitas pessoas em nossos dias, é a expressão mais profunda e mais essencial do amor de Deus para com nós. É entregar-se totalmente. Por isso, dizia ao início que amor significa donação. Se amor significa donação, alguém se donou mais por la humanidade que Cristo? Não. Por isso podemos dizer com toda propriedade que Cristo é amor, que Deus é amor, como afirma São João em sua primeira carta. Assim, o desejo de perdonar em Deus é total e, consequentemente, a entrega de Cristo por nós é também total. Bem, então, que falta para que a cada um de nós podamos gozar de los bienes de la misericordia? Que falta? É verdade que alguns gostam de la misericordia e outros não. É verdade que há pessoas no cielo e há pessoas que não estão no cielo. ¿Sí ou não? Então, se a misericórdia de Deus é total, se Deus quer a salvação de todos, como pode ser que alguns não se salvam? Então, essa é a pergunta. Que falta para que
algunos de nosotros podemos participar. Falta creer en la misericordia de Dios. Falta aceptar la misericordia de Dios. No sé si ya pasó con ustedes, de una persona pedir una limosna, tú entregas la cosa, el tipo mira, no, muy poco, no quiero. ¿Sí? ¿Ya pasó con ustedes? Uno se siente, ¿no? Por más que sea, el tipo mira, ¿cuánto es? No, un sol, no quiero. Toma. ¿Qué pasa? La persona no acepta la ayuda del otro. Entonces, claro, demos un ejemplo pequeño del dinero, pero en verdad muchas veces no aceptamos por soberbia entregarse con confianza en las manos del Creador. Teniendo la certeza de que seremos siempre amados por Él. Entonces muchas veces perdemos esa certeza de que el amor de Dios no disminuye, de que el amor de Dios por nosotros no va a disminuir por causa de nuestros pecados. Porque la medida del amor de Dios no son mis pecados. Dios es infinito. La medida del amor de Dios es infinita. Mis pecados são mis pecados, não vão cambiar nada em Deus. Vão cambiar em mim, mas não em Deus. Portanto, devemos ter a certeza de que seremos sempre amados por Ele, de modo ilimitado, não obstante o limite de nossos pecados. Nossos pecados nos limitam, mas Deus nos ama ilimitadamente. É bom recordar aqui, entre os pecados contra o Espírito Santo, que a Escritura diz que não há perdão aos pecados contra o Espírito Santo, é sempre um tema que nos assusta, não? Um pecado que não existe perdão. É bom recordar que a desconfiança da misericórdia divina está calificada entre os pecados mais graves que existem, posto que quem não confia na misericórdia não busca o perdão, e se não busca o perdão, não o encontrará. Então, por isso que a pessoa que não busca a misericórdia, que não confia na misericórdia divina, não vai ser perdonado. Porque não busca o perdão. Se não busca, não vai ser perdonado. Dois exemplos prototípicos. Então, vamos ver dois exemplos sobre o que estamos falando. A Bíblia apresenta dois exemplos de pecados que podíamos chamar prototípicos. Sabe o que significa prototípico, não? Proto, primeiro, o principal. Então, o prototipo é o tipo principal, é o modelo principal. Então, quando falamos de dois pecados, que podemos chamar prototípicos, são dois pecados que são como que um exemplo para todos os demais pecados. O protótipo do pecado. Primeiro é o pecado original. E depois, a traição de Judas. Então, vamos ver esses dois exemplos e comparar esses dois exemplos para ver como atua a justiça e a misericórdia, a balança de justiça e a misericórdia em el pecado original e em la traição de Judas. Em ambos os casos encontraremos a misericórdia divina, pero actuando de uma maneira muito clara, tanto em um caso como em outro caso. Primeiro, en el pecado original. En el pecado original, el hombre y la mujer se esconden del Señor y no buscan su misericordia. Entonces, ojo, la historia podría ser otra si después de pecar, cuando Dios aparecesse, encontrassem a Adão e Eva de rodillas. Señor, ¿dónde estás? Te estábamos buscando. ¿Qué pasó? Queremos pedir perdão. Hemos pecado. A história seria outra. Não sabemos o que vai passar, mas seria outra. Pero foi isso que fizeram Adão e Eva? Não. Intentaram o impossível. Se esconderam de Deus. Se alejaram de Deus. E isto é mais grave em certo sentido que o próprio pecado. El alejar-se de Deus depois do pecado, el buscar esconder-se de Deus depois do pecado, é muito pior que o próprio pecado. Porque al alejar-se de Deus não temos o perdão. Se escondem do Senhor e não buscam sua misericórdia, não reconhecem sua culpa e intentam o que é impossível, intentam esconder-se do Senhor. Então, por esse caminho, não encontrarão nunca a misericórdia,
pues ella está plenamente en Dios y no encontraremos la misericordia si nos alejamos de Él. Entonces, en verdad, por el pecado original y por esa actitud de no pedir perdón a Dios, debería, por justicia, simplesmente el castigo, nada más. Porque Adán y Eva no pidieron perdón. Antes del castigo no pidieron perdón, después sí. Pero después que ya estaban fuera del paraíso, etc., ahí que vieron las cosas como eran, ahí sí se arrependieron y la iglesia cree que están en el cielo. Perfecto. Pero en la descripción bíblica no encontramos en ningún momento un pedido de perdón, ni de Adán ni de Eva. Por lo contrario, Adán dice la culpa es de Eva. Eva dice la culpa es de la serpiente. No, yo no tengo culpa. No, yo voy a me confesar y digo, padre, seguinte, tal persona hizo tal cosa, y el otro, y él hizo eso, y él hizo aquilo, y él. Bien, entonces llame a esas personas aquí que yo los perdono. ¿No? No sé si es verdad, pero dicen que los esposos siempre confesan los pecados de las mujeres. Sin embargo, a pesar de los castigos impuestos por el pecado, del cual tenemos las 4 grandes inarmonías de la naturaleza, el dolor del parto, el sufrimiento para conseguir el propio pan, la división entre los hombres, la tendencia a buscar al esposo, etc., como está en la Sagrada Escritura. No gustó. Ay, Dios santo. Ahí es con la Biblia, no es conmigo. Va a discutir con quien escribió la Biblia. Bien, pero estamos en las 4 inarmonías de la naturaleza, claro, y todas las inarmonías que existen en la naturaleza son castigos por el pecado original. Entonces, algunos que dicen, no, porque Dios no castiga. Ojo, lea la Biblia un poquito. Y aquí estamos. Haga así, ay, duele, ¿no? ¿Dios castiga o no castiga? Existe castigo cuando no nos arrependemos. Entonces, Adán y Eva, hasta esse momento, não se haviam arrependido. Não haviam pedido perdão a Deus. Então, apesar de isto, os castigos foram recebidos, pero, apesar de isto, Deus não quiso deixar a la humanidade a la merced del mal. E Deus pensou em Maria Santa Imaculada, em el amor para que fosse madre del Redentor. Então, essa puerta que Adão e Eva han cerrado, la puerta de la misericórdia, la puerta del amor, por su pecado, por alejarse de Dios, va a ser posteriormente abierta por la acción de nuestro Señor Jesucristo y por la aceptación de la Santísima Virgen María. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. Y por eso la primera acción divina fue anunciar el Salvador. Es interesante esto, hablamos del castigo, Dios ha castigado, etc., pero antes de hablar del castigo, la primera cosa fue prometer el Salvador. Si leen la Biblia, capítulo 3, esta expresión está en el versículo 15, puede ver un poquito a partir del 13, 14, para tener una visión más completa, y que Dios dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, ella aplastará tu cabeza. Entonces, aquí, ¿qué entendemos aquí? Una victoria definitiva. Essa vitória definitiva, evidentemente, foi alcançada por Eva? Não. Então, a mulher que se estava falando aqui era outra mulher. Por isso, sempre se representa a Virgem Maria esmagando a cabeça da serpiente. Bien? E quando se habla que a Virgem esmaga, a Virgem vence definitivamente a serpiente, como vence? Vence al demonio, vence al mal, vence a la serpiente por su entrega en la cruz. ¿Qué entrega a Cristo en la cruz? Su vida, su sangre, su dolor, su abandono, su sensación de abandono, es decir, todo que ha recibido de María, su naturaleza humana. En la cruz, Cristo no entregó su naturaleza divina, entregó su naturaleza humana, que tiene personalidad divina. Pero o que foi entregado na cruz, lo que ha recebido de Maria, toda sua natureza humana. O segundo exemplo é também muito característico. Aqui temos, falamos do pecado original, aqui temos outro exemplo de um pecado prototípico, a traição de Judas.
Jesús, en su eterna sabiduría, sabía perfectamente que Judas lo iba a entregar. De forma muy bondadosa, Jesús dejó claro al traidor que conocía sus designios. Cristo dejó claro a Judas que sabía lo que Judas estaba haciendo. Al ocultar a Judas el lugar de la cena. Ustedes conocen la historia, busquen un hombre que está llevando un cántaro de agua y le pregunten por un burrito y la casa donde el Señor va a hacer la cena. Ah, perfecto. Entonces, ¿pero por qué Cristo ha hecho esto? Judas era encargado de la economía, era el ministro de Economía. Era el tesorero de la casa. Entonces, Judas es quien organizaba estas cosas y quería saber dónde iba a ser la cena para entregar justo en la cena. Pero el Señor no quería entregarse en aquel momento, porque quería hacer primero la cena. Junto de Judas, llama a 2 apóstoles que nunca eran encargados de esto. Judas siempre hacía. Y en ese momento, Cristo llama a 2 y no dice, preparen tal lugar. No. Dice, busquen una persona, así, 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 y Judas se queda. ¿Dónde va a ser? En el fondo, Cristo está diciendo, Judas, yo sé que vas a hacer. Y por eso estoy diciendo de un modo que tú no vas a saber dónde es. Era ya un aviso a Judas. Era un apoyo para que Judas se arrependiera de su pecado. Pero no quiso escuchar la misericordia. El segundo, al decir claramente durante la cena que conocía quién lo iba a traicionar. Entonces Cristo dice, uno de ustedes va a traicionarme. Y todos se quedaron. ¿Qué pasa? ¿Quién será? Soy yo. Señor, ¿quién será? Aquel a quien yo entregar el pan mojado en el vino. Y el Judas pregunta a Cristo, ¿seré yo? Tú lo dices. Entonces Cristo deja clarísimo que conocía su intención, para que Judas pudiera arrepentirse. Yo sé que estás haciendo. Por fin, directamente a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Muchas personas interpretan mal esa expresión, diciendo que Judas fue cumplir un orden que Cristo ha dado a él. ¿Cómo debemos interpretar essa expressão de Jesus? É muito interessante essa interpretação. Essa frase deixava a Judas a oportunidade aberta de volver ao colégio apostólico se arrependera, pois pareceria que Cristo havia mandado fazer algo. Então, se ao caminho Judas recapacitasse, ¿qué estou fazendo? Eu vou entregar o próprio Hijo de Deus. E media vuelta e volvesse, nada iba a pensar, no, le mandó comprar algo, hacer algo, y ahora volvió, todo muy bien. Entonces era una oportunidad que Cristo daba a Judas para volver. Pero Judas no aceptó esta oportunidad y se fue. Se apagó para él todo que había recibido de Cristo. Y el pecado fue complementado por 30 monedas. Decía un autor, devemos tomar cuidado, porque essas 30 moedas siguen circulando hasta hoy en el mundo. Cuando los fariseos propuseron el pecado a Judas, la traición, ¿qué preguntó Judas? ¿Cuánto me pagas? Y yo le entrego. Cuando el demonio nos sugiere un pecado, muchas veces, ¿qué decimos al demonio? ¿Cuánto me pagas? Dame una hora más de descanso y te entrego la misa dominical. Dá-me um elogio, um prazer e te entrego minha fidelidade. Então, quantas vezes essas moedas de Judas han passado por nossas mãos? Todas as vezes que traicionamos a Deus por algo material. E no momento de entregar a Jesus a los soldados, Judas utilizou o signo de amor humano, hasta hoje utilizado como manifestação de carinho. Para empeorar a situação, Judas que elige, claro, isso é muito simbólico, que elige Judas para entregar a Cristo o beso. Ele utiliza o símbolo do amor para traicionar a Cristo. Cristo lo mirou com bondade. E mire qual é a primeira pergunta de Cristo. Amigo, el traidor, Cristo le chama de amigo. ¿A que vienes? É dizer, se neste momento Judas recapacitasse, poderia dizer, vengo a servir-te, Senhor.
vengo a pedir perdón por el pecado que he hecho. Señor, perdóname. Ya Cristo iba a ser muerto igual, porque algunos dicen, no, porque si él se arrependesse ahí, los soldados iban a coger a Cristo igual, pero Judas sería perdonado. Judas sería perdonado. Si Judas pedisse perdão a Cristo, daria tristeza ou alegria a Cristo? Uma alegria tremenda. E se Judas houvera pedido perdão, havia dado uma grande alegria à Virgem Maria. Se Judas houvera pedido perdão, seria uma grande alegria. Pero não pediu. Aí está o problema. Infelizmente, Judas não foi sensível a esta invitação. E Cristo, então, passou da misericórdia a la justicia. Y eso como una amenaza. Dice, Judas, vea la gravedad de lo que estás haciendo. Con un beso tú entregas al Hijo del Hombre. Entonces, si no te mueves por el amor, muévete por lo menos por el miedo del castigo. ¿Ves qué estás haciendo? ¿Qué cosa tan seria estás haciendo? Ni se mueve por una cosa ni por otra. El pecado fue cometido y la conciencia de Judas no lo dejaba en paz. Judas não tuvo consciência limpia. Judas não tuvo tranquilidade. Essas 30 moedas lhe queimavam as manos. Essas 30 moedas não lhe davam felicidade alguma. Reconhecia sua culpa, pero não supo buscar a misericórdia aonde ela vivia em abundância. Não supo buscar a misericórdia no coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, sino que buscou a misericórdia entre os fariseus. Foi buscar entre os fariseus que o rechazaram sem piedade, sem misericórdia, porque isso não existia no coração duro daqueles homens. Então, por que Judas não foi perdonado? Porque foi buscar a misericórdia onde ela não existia, no coração dos fariseus. Se houvera buscado a misericórdia onde ela existia em abundância, que é no coração de Maria, no coração de Jesus, la habría encontrado em total abundância. Quando nossa debilidade nos leva ao pecado, ao fracasso ou à incertidumbre, se abre frente a nós dois caminhos para sair do drama em que entramos por el pecado. Primeiro, buscar a misericórdia onde não existe, ou buscar onde ela existe em abundância. Então, sempre que cometemos algum erro, algum pecado, alguma falha, que devemos buscar? A misericórdia onde ela existe e não onde não existe. Então, se vamos buscar a misericórdia e o perdão em el psicólogo, em el psiquiatra, não vamos encontrar. Podemos encontrar auxílio se temos algum problema, perfeito, não estou contra, não? Meu papai é psiquiatra. Mi hermano es psiquiatra, no hay nada contra, pero sí contra buscar la misericordia y el perdón, ahí, no, la misericordia y el perdón encontramos en Cristo, y en el caso es en el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Estos dos caminos se presentaban a Judas, o buscar la misericordia donde existe, o buscar donde no existe. Si él se presentasse arrependido a Jesús crucificado o a María Dolorosa, alcançaria de imediato o perdão. O Senhor mesmo havia lamentado anteriormente que todos os que haviam sido confiados a Ele, só se perdera el que devia perder-se. Ou em outras traduções, el hijo de la perdición. Então, Cristo se lamenta de que se haya perdido Judas. Alguns pensam que isso não já estava escrito, porque os salmos diziam que el que comparte mi pan se volvió contra mim. Então, não, já estava escrito. Ojo, há que observar aqui que a profecia indica o que acontecerá no futuro, pero não determina o que acontecerá. Deus, como conhece, revela ao profeta o que vai acontecer. O que não está determinando que isto vai acontecer. Quem determina é a liberdade do homem. O profeta havia dito isso porque Deus sabia que o pecado ia ser cometido. Isso não significa que Deus desejara o pecado, sino que Deus ha permitido o pecado. Deus não deseja o pecado, pero sí permite, porque o homem é um ser que tem liberdade. Bem, Deus conhecia o que ia passar, conhecia o desenlace da decisão personal de Judas e estava disposto a perdoná-lo se houvera buscado a misericórdia, como perdonou a Maria Madalena
que é o exemplo, digamos, prototípico del mal que uma mulher pode estar. A situação de prostituição, digamos, é o pior que pode haver para uma mulher. Também perdona al ladrão, que é, em certo sentido, a pior situação para um varão, que é o homem que tem a missão de manter a família, etc., com seu trabalho, e passa a roubar. Então, o modelo do pecado feminino e o modelo do pecado masculino são perdonados de uma maneira clara e evidente por Jesus. É dizer, Jesus com isso revela a totalidade de seu perdão, a totalidade de sua misericórdia. E, portanto, estava aberto a perdonar a Judas, se Judas pedisse perdão a ele. A misericórdia é, portanto, um dos principais atributos divinos e que mais caracteriza todas as ações de Deus em relação à humanidade. En el discurso de clausura da primeira etapa do Sino das Famílias, o Papa Francisco deixou claro que a misericórdia sem justiça não é verdadeira misericórdia. Então, dizia o Papa, em 2014, o Papa dizia, há duas coisas que devemos evitar. A tentação do buenismo destrutivo, que, em nome de uma misericórdia enganadora, venda a las heridas sem antes curá-las. Então, existe um buenismo destrutivo que venda a la herida sem curá-la, que trata os sintomas e não as causas, e não as raízes. É a tentação de los buenistas, de los temerosos, também chamados los progressistas e liberais. Interessante esta expressão que o Papa habla no ano 2014, quando a abertura do sínodo, é que há pessoas que, portanto, querem vendar a la herida, pero não curá-la. E isso não é verdadeira misericórdia. A verdadeira misericórdia está em curar a herida.